Hoje nós realizamos uma atividade de avaliação inicial para saber como as crianças estão em relação à produção de texto. Para saber como os alunos devem evoluir na produção de textos, a consultora Débora Hanna organizou um dia de atividades a partir da leitura do conto da Chapeuzinho Vermelho, uma história bastante conhecida pelas crianças. Era uma vez uma menina tão encantadora e meiga que não havia quem não gostasse dela. A avaliação inicial desta produção de textos é o primeiro passo de um processo contínuo de avaliação, que ajuda a estabelecer os desafios e o foco da produção dos alunos ao longo do ano letivo. Primeiro, nós fizemos a retomada do conto do Chapeuzinho Vermelho. Em seguida, as crianças passaram a reescrever esse conto. E ao longo da escrita deles, eu fiquei à disposição. Algumas crianças me chamaram para tirar dúvidas variadas e eu fui atendendo na medida em que eles demandavam. Atividades complementares são fundamentais para que os alunos não fiquem em espera, nem desconcentrem os colegas que ainda não terminaram o texto. Sugiro àqueles que finalizaram para que leiam um livro, por exemplo. Um dos cuidados que a gente precisa ter numa situação como essa que nós realizamos com as crianças, que é de reescrita, é que as crianças não tenham esse texto de memória. Uma reescrita significa conhecer muito bem essa história. Quando a gente realiza uma atividade como essa, é preciso que a gente tenha já claro o que a gente pretende avaliar dessa produção das crianças, uma vez que esta avaliação que vai nos dar caminhos de planejamento do nosso trabalho com essas crianças. A avaliação inicial serve para planejar boas situações didáticas que levem os alunos a entender a natureza dos seus erros. Analise com cuidado cada um dos problemas para garantir a evolução das produções ao longo do ano. É importante que a gente avalie o uso da linguagem escrita, a presença dos organizadores textuais que vão atribuir coesão ao texto, o uso do discurso direto e o uso do discurso indireto, o quanto as crianças ainda têm presente nesse texto as marcas da oralidade, termos mais da oralidade, ainda somando a isso aspectos ortográficos e de pontuação que vão se apresentar também na análise dessa produção escrita das crianças. Uma vez, uma menina chamada Chapeuzinho Vermelho foi levar um pedaço de bolo e vinho para a vovó. Quase chegando, Chapeuzinho viu um lobo. Aí, a Chapeuzinho estava conversando com o lobo, aí Chapeuzinho viu uma nova rosa bonita, aí ela viu mais e assim continua o texto com essas marcas de oralidade, não só da repetição de aí, mas também como o tava escrito exatamente como se fala, como costumamos falar. Nesta atividade com o 5º ano, observam-se os seguintes problemas de ortografia: as trocas do L pelo U, do X por CH, do C cedilha por S, do S pelo C e do S pelo Z, o não conhecimento do uso do H e de dígrafos como RR e LH. Ainda encontram-se as trocas do T pelo D, do P por B, do F pelo V e do M pelo N. Com relação à pontuação, identificam-se a ausência de parágrafos e de sinais de pontuação ao longo do texto, como vírgulas e pontos. Embora algumas produções já tragam marcas de exclamação, o emprego de 2 pontos e do travessão. É importante o professor organizar num registro, criança por criança, com todos os indicadores que possam oferecer a ela informação de como as crianças começam. Aí, ao longo do ano, ele vai guardando outras escritas para ver o processo dessa criança e no final ele vai de novo reavaliar, considerando o processo para poder ver o que essas crianças aprenderam, quais foram as suas evoluções.